Tempo de oração, rogar a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da sua palavra. Então aquiete seu coração, feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, te louvamos, te bendizemos por mais um dia de vida, nos alegramos nessa manhã em que o Senhor criou, onde juntos estamos aqui reunidos com o teu povo, para nos lembrar da sua bondade que é derramada sobre cada um de nós. Neste tempo onde nós nos debruçamos sobre a tua palavra que é viva, nós rogamos que o Senhor fale conosco, porque a sua palavra é a tua voz para nós, Senhor. Que ela possa ser ouvida e obedecida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados, que a graça e a bondade de Deus esteja conosco nesse dia. Hoje, como de costume, eu vou fazer uma frase de Libra e depois, quem tiver curiosidade de saber o que eu falei, vocês vão perguntar para a Ana, que ela vai interpretar aí, gente. Então, hoje é o mistério. Quem quiser saber, vai lá, Ana, o que o Paulo falou? Vamos lá. Que hoje ele está muito feliz porque a sobrinha dele está aqui na igreja. Eita! Porra, você viu que eu não errei, gente. Viu que eu não errei. Viu que o negócio é bom, hein? Viu que o negócio é bom, hein? A minha sobrinha está aqui, a Amélia. Ela veio fazer uma surpresa boa. E tinha que fazer uma coisa de Libra, né, cara? Não tinha como, né? Gente, é uma felicidade muito grande nós podermos estar aqui. E hoje nós vamos... O nosso estudo do livro de Atos, a gente está separando ele em duas partes. A primeira parte o presbítero Paulo Henrique deu, e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do que nós começamos do capítulo 2 da semana passada. Para isso nós vamos ler o Atos 2, ali está até 36, mas na verdade até 47. Eu vou ler o versículo ímpar e o pastor vai ler o versículo par. Então, eu estarei lendo o versículo ímpar. Não, ao contrário. Eu estarei... Não, peraí, voltou. A partir do 4. A partir do 14, né? Eu estarei lendo o versículo par e o pastor estará lendo o versículo ímpar. Então, Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se a multidões. Homens da Judéia, de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. A pasta de pasta, esta ainda? Esta é ainda a 3ª hora do dia. Ao contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel. Aí eu que mudo aqui, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelita, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei,
Ou daqueles que não possuem a lei, isto é, os gentios, o mataram pregando-o na cruz. No entanto, Deus ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque lhe era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Continua. Essa palavra também pode ser traduzida por inferno, morte ou profundezas, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, ou Messias. Tanto Cristo como Messias significam ungido. Também em todo o livro de Atos, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-se à minha direita. Até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, todo o Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrepende-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salve-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Introdução. Então vamos lá, meus irmãos. Um dos sermões mais surpreendentes já pregado, mas antes de analisar o que foi dito, ou mesmo como foi dito, observe quem falou às multidões de Jerusalém. Neste dia notável, o versículo 14 revela que o pregador da época era Pedro, que estava ao lado dos outros apóstolos. Este fato pode nos surpreender, mas devemos considerar novamente o quão chocante é o enredo bíblico que Pedro estivesse presente. E muito menos falando, no Evangelho de Lucas, Pedro agiu de forma covarde, até mesmo negando Jesus nos últimos momentos da vida de Jesus. Gente, a gente tem que perceber aqui que quando nós vimos na lição passada que os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo, falaram em línguas e falaram e todos ouviam aquilo que ele estava falando, a gente percebe que em seguida Pedro começa a fazer o seu sermão já cheio do Espírito Santo. Mas aqui a lição, ela dá uma ênfase importante, por quê? Por que Pedro teve tanta coragem de propagar o Evangelho? Poucos dias antes de receber o Espírito Santo, quando Jesus estava começando o seu martírio, o que Pedro fez? Quem sabe? Não vale o pastor nem a família do pastor. Antes de Jesus ser entregue, o que Pedro fez? Quem sabe me dizer?
antes de Jesus ser crucificado, o que Pedro fez? Amém. Negou 3 vezes Jesus. Então Pedro estava, o que aconteceu? Pedro negou Jesus. A gente tem que entender que quando Cristo falou que Pedro ia o negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, qual foi a reação do Pedro? Não vou negar. Ele falou, mas todos os outros podem te negar, mas a arrogância de Pedro, né, cara? Ele ali já desprezou todos os apóstolos, concorda? Todos podem negar o Senhor, mas eu nunca te negarei. Se for possível, até a morte eu vou contigo. Obviamente que lá na frente ele passou pelo martírio. Mas o que Pedro era naquele momento ali? O que vocês acham com essa atitude de Pedro? O que ele era para vocês? Só um fala, gente. Não fala todo mundo não, que embola ali, entendeu? Pedro era o quê? Muito arrogante, cara. Ele era um cara que achava que ele era o quê? Melhor que os outros, né? Depois, quando ele negou a Jesus, eu acredito que na terceira vez que o galo cantou, ele devia ter Cristo passando e olhou para ele, né? Naquele momento, o seu coração deve ter falado assim, cara, eu neguei a Jesus, quem sou eu? Eu falei na frente de todo mundo que não o negaria e acabei negando ele na frente de todo mundo. Olha só, então Pedro, nesse momento, depois que o Espírito Santo desceu, o que acontece? Pedro é o quê? Uma nova criatura. Pedro é aquele que foi transformado por Deus. Pedro estava virando as costas para Cristo, agora ele está proclamando com confiança e até confrontando os judeus com seus pecados e sua necessidade de arrependimento. Deveríamos refletir sobre a ousadia e liderança de Pedro no dia de Pentecostes, a graça que ele recebeu de Cristo, na restauração após a sua negação, capacitou-o a pregar o Evangelho e fazê-lo com ousadia. O Senhor sabia que Pedro negaria. Pedro, o galo não cantará hoje até 3 vezes, negue-me que me conhece. Gente, agora, a razão pela qual isso é importante, que a história de Pedro é a história de cada um de nós. A misericórdia do Senhor pode restaurar qualquer pessoa. Agora Pedro estende a mesma misericórdia à multidão que se reúne no dia de Pentecostes. Então, gente, a história de Pedro ela é parecida com a nossa história. Quem aqui não tem um passado que fez coisa errada? Que fala assim, eu não sou digno de estar na frente, ou de estar cantando, ou de estar exaltando o nome do Senhor, porque o que eu fiz não é coisa que pode se perdoar. E muitas das vezes a gente fica com esse peso nas nossas costas, né? A gente fala assim, você pode não vender a Jesus, como Judas vendeu, né? Fala assim, eu não vou vender Jesus, mas você pode negar Jesus de diversas maneiras e muito mais. Durante um dia que a gente passa na vida, a gente pode estar negando Jesus com nossos atos, negando Jesus, falando que a gente é um agente secreto de Cristo, né? Depois que eu escutei essa frase, achei muito legal. O que é agente secreto de Cristo? Você está no seu trabalho e ninguém sabe que você é evangélico. Agente secreto, estou lá, estou espionando aqui, o que eu posso fazer? Estou agente secreto. Você está entre a sua família que ninguém é cristão. Aí chega uma hora assim, quem quer falar alguma coisa para o aniversariante? Aí você fala assim, poxa, é uma chance. Não, eu só sou agente secreto. Estou aqui para espionar, para ver quem não é crente, quem sabe um dia eu vou lá pregar o evangelho, né? Mas assim, a gente é um agente que a gente nega Cristo com nossos atos. E Pedro também era aquele que negou a Jesus, mas depois, com a conversa que ele teve com Jesus, com a descida do Espírito Santo, ele pôde ser uma pessoa que estava proclamando o Evangelho de Jesus. E além disso, além de proclamar o Evangelho, ele estava o quê? Corrigindo as pessoas daquela época, para quê? Para que se arrependesse e aceitasse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mudei errado aqui. Tá. Então aqui, a gente vai entrar agora, nesse momento, como Pedro conseguiu expor a mensagem de Jesus Cristo.
A primeira coisa que Pedro fez foi o quê? Usando as Escrituras. Gente, a importância que tem de você conhecer a palavra de Deus. Porque quando Pedro começou seu discurso, que a gente vai ver daqui para frente, a primeira coisa, as primeiras palavras que ele usou foi o quê? As palavras da Escritura. Não foi palavra inventada dele no coração, não foi a experiência que ele teve com o Espírito Santo, foi o quê? Ele usou a Escritura. Outra forma que ele usou para a sua aplicação da sua mensagem foi o quê? Uma forma expositiva. Ele expôs a Escritura. Depois ele fez o quê? Ele aplicou aquela mensagem para as pessoas, né? Tem uma aplicação prática para a vida da pessoa. E depois ele pediu o quê? Que a gente vai ver. Ele pediu uma resposta. Qual é a resposta que a multidão que estava ouvindo a palavra de Deus poderia dar à mensagem que ele pregou? Então a gente vai perceber aqui que o método que foi usado por Pedro para expor esse sermão que resultou na conversão de mais de 3.000 pessoas, né? A gente vai perceber isso durante a lição. A gente vendo isso aqui, né, que um pregador, imagina a alegria de Pedro proclamando o evangelho do Senhor, as pessoas se convertendo com a pregação da sua palavra, né? Quem não queria estar naquele lugar lá, né? O pastor assim, poxa, o meu sermão, não como glória de homem, mas alcançou a vida de muitas pessoas. Em Atos, veja com que rapidez Pedro aponta as Escrituras para os seus ouvintes. Isso foi o que foi dito pelo profeta Joel em Atos 2,16. Na verdade, Pedro recorre repetidamente às Escrituras. O sermão de Pedro é para nós um exemplo maravilhoso do que a pregação deveria ser. Voltar-se para o texto bíblico, explicá-lo, aplicá-lo e pedir uma resposta. Foi o que nós vimos. Pedro mostra aqui, logo nos primeiros capítulos de Atos, que os apóstolos do primeiro século se engajavam na pregação expositiva. Sua proclamação centra-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Seu foco é apropriado para a importância do momento que acaba de ocorrer. Muitas vezes o sermão gira em torno de histórias ou tópicos não relacionados, sem focar em Jesus. Pedro não faz isso. Seu sermão é direto e demonstra o cumprimento das promessas de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eu vou pedir que o pastor tem mais experiência nesse assunto, o que seria uma mensagem expositiva para dar uma ênfase aí para a gente. Uma mensagem expositiva, como o próprio nome já afirma, uma mensagem que expõe a palavra, né? Ela expõe o conteúdo da palavra, né? Então, uma mensagem expositiva, ela não está baseada em filosofia humana, ela não está baseada em ideias mundanas. A pregação expositiva é uma pregação que nasce das Escrituras, né? Isso é uma pregação expositiva, né? Você expõe o conteúdo bíblico com fidelidade, né? Obrigado. Continuando, deixa eu ver se eu estou aqui. Pedro explica e defende as ações dos apóstolos no cenáculo do Pentecostes. Alguns judeus na multidão acreditam que os apóstolos estavam embriagados. Mas Pedro explica que o profeta Joel previu os acontecimentos decorrentes do Pentecostes e que os apóstolos estavam assim cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Então aqui Pedro está expondo o que, gente? Que o que aconteceu no dia de Pentecostes, que ele estava falando, e tinha pessoas que nós vimos na lição passada, tinha pessoas de várias nações diferentes, cada um falava um idioma diferente, e todos eles estavam o quê? Entendendo a exposição da palavra na sua própria língua. E o que é que as pessoas na multidão estão falando? Cara, esses caras estão embriagados, eles não podem estar... O que está acontecendo que esses caras estão falando e eu estou entendendo, né? Olha só a mentalidade do cara. Eu estou entendendo a minha própria língua e o cara está bêbado. Não faz sentido, né? E Pedro explica, ó, isso que está acontecendo, ele começa seu sermão o quê?
estava previsto pelo profeta Joel que isso iria acontecer. E agora ele fala, uma coisa que ele começa a expor na sua pregação, o quê? Quem era Jesus? De acordo com o Antigo Testamento, nos últimos dias, foram um dia da nova aliança e da nova criação. Pedro está essencialmente ensinando a multidão que todas as promessas do Antigo Testamento sobre a criação foram agora inauguradas pela obra de Cristo. O que ele está colocando? Que tudo que aconteceu na história, até aquele presente momento, era o quê? Apontando para o que ia acontecer, Jesus Cristo vinha para a remissão de nosso pecado. Pedro continua o seu sermão enfatizando a soberania de Deus sobre os acontecimentos que envolvem a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como Pedro observa, a morte de Jesus Cristo fazia parte do plano definido de Deus desde toda a eternidade. Então, gente, o plano de Deus, ele não escapa, não foge. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Adão e Eva no paraíso pecaram, qual foi a promessa que Deus fez a Adão e Eva? Quem sabe me dizer? Hã? A consequência. Mas ele fez uma promessa. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa, que é isso que Pedro está falando, que essa promessa, feita aonde? Lá no Jardim do Éden ainda. Adão e Eva ainda não tinham sido expulsos do paraíso. Deus estava falando o que ia acontecer com a consequência do pecado deles. Qual que era a consequência do pecado de Adão e Eva? A morte, que o Wallace falou, e a continuação da consequência era o quê? Que através da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Né? E foi Jesus. É isso que Pedro estava explicando no seu sermão, que através da mulher Jesus estava cumprindo neste momento as coisas. As tradições teológicas têm a noção errada de que a história se desenrola como um projeto cooperativo entre Deus e o homem. Deus está à espera para ver como as nossas ações irão moldar a história, então responderá em conformidade. Olha aqui que algumas tradições teológicas, né, elas têm o costume de dizer o quê? Ó? Deus atua na história conforme a ação do homem. Queremos dizer, se o homem faz alguma coisa, Deus vai lá e dá seu aval. Não, é assim que eu vou fazer a nossa história. E não é assim que a Bíblia fala. Jesus não acabou na cruz por um fracasso em seu ministério. Pedro declarou que Jesus foi entregue por Deus Pai de acordo com um plano pré-determinado de Deus. Então, Jesus, ele morreu, que era uma coisa que já tinha sido prometido lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. Então, Deus é o Senhor da história. A gente tem que entender que muitas das vezes a gente pergunta, né, fica com aquele... Eu tenho vários pontos de interrogação na minha vida, né? Às vezes a Helene fala comigo, Paulo, pelo amor de Deus. Né? A gente fica com aquele ponto de interrogação que a gente não sabe por quê. E a gente, eu percebi uma coisa, a gente, até pouco tempo, conversando com o pastor, a gente fala assim, cara, aceita que é mais fácil. Aceita, dói menos. Porque algumas coisas nas nossas vidas, gente, vou falar para vocês não vão ter resposta nessa vida. Eu, assim, amanhã eu faço aniversário. E uma das crises da minha vida, eu compartilhar com os irmãos, abrir meu coração. Uma das crises da minha vida é que eu vivi mais com meu pai que a minha mãe. E a pergunta que vem na minha cabeça é, por que eu vivi mais com meu pai, com meu irmão que a minha mãe? Aí a gente estava falando, cara, o porquê não é você. A gente, interessante que a gente quer o quê? Quer ser o quê? O centro da história. Mas eu não sou o centro da história. E o pastor falou uma coisa muito interessante, que eu falei, cara, não é que é verdade, Paulo? Aí ele falou assim, pai, se você vivesse mesmo que o seu pai e com a sua mãe, o que aconteceria? Eu não estaria vivo. Você não teria minha filha, não teria neto. Olha só quando muda o foco. O centro não é você. Você faz parte da sua história? Faz. Mas nós não somos o centro do universo, gente.
Eu descobri isso, glória a Deus. Então, cara, assim, e a gente tem que entender o que, gente? Que Jesus Cristo, Deus, Ele é o Senhor da nossa história. Não existe tradições teológicas, não existe coisa que coloca na nossa cabeça. A gente tem que entender o quê? Que o Senhor é o Senhor da história. E quem já estudou o livro de Apocalipse, que tem estudado, a gente percebe que a história tem acontecido e que a luz do Apocalipse, ela abre os nossos olhos para fazer o quê? Nações estão se levantando. Quando ouvir de guerra e rumores de guerra, não se preocupe, porque a Escritura fala o quê? Que ainda não é o fim. Essas coisas devem acontecer. Então, terremoto, gente, a Bíblia fala, vai ter terremoto. Gente, eu acompanho, não é maluquice. Todo dia está havendo um terremoto em um lugar diferente. Não sei se vocês já viram isso, quem acompanha. Todo dia. A semana passada teve terremoto no México. E tem terremoto na Venezuela. Então a gente fala assim, gente, o que a Bíblia fala? Não se preocupe, porque ele ainda não é chegado ao fim. Então algumas tradições acham que o homem deve ajudar, dar a sua mãozinha para Deus na história. Mas Deus tomou a iniciativa e nos salvou através de quê? Da obra de Cristo. Deus sempre planejou entregar o seu Filho para ser morto e depois ressuscitá-lo dentre os mortos. Foi nessa vitória que Deus demonstrou a sua sabedoria e poder sobre a morte. Gente, uma das maiores vitórias de Cristo foi o quê? Ele venceu a morte, né? E eu pergunto para vocês, Jesus, quando ressuscitou, a sua obra estava completa, sim ou não? Sim ou não? Levanta a mão quem acha assim, que Jesus ressuscitou, a obra dele estava completa. Levante a mão. Não tem vergonha não, gente, pode ir lá, que é a escola dominical. Quem acha que a obra de Cristo foi completa na sua ressurreição, levanta a mão. Gente, a obra de Cristo, ela foi completa com a sua ascensão ao céu, e quando a Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando um lugar para cada um de nós. A obra de Cristo não está completa em sua ressurreição, está completa na sua ascensão, quando ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a gente acha que Jesus ressuscitou, acabou a história. Não. Ele era preciso voltar para o céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde vai de vir o quê? Julgar os vivos e os mortos. Então, essa é a obra completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O argumento de Pedro está saturado nas Escrituras. Ele está raciocinando com base no Antigo Testamento, para demonstrar que Jesus é de fato o maior que Davi, o Messias de Israel. A resposta ao sermão de Pedro: a multidão voltou-se para ele, para o resto dos apóstolos, e perguntou: o que faremos? Gente, essa é uma pergunta bem interessante, né? Eles ouviram a palavra de Deus, eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus, que ele morreu, que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitou e que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você ouve a mensagem do Evangelho e ela toca no seu coração, o primeiro ponto de interrogação que vem na nossa cabeça é o quê? O que eu vou fazer com essa informação? Eu sei que Jesus era necessário vir, eu sei que Jesus era necessário sofrer, eu sei que era necessário morrer, que era necessário ele ressuscitar e era necessário ir para o céu para quê? Para a promessa do Espírito Santo descer. Bem, eu tenho isso. O que eu devo fazer agora? É a pergunta que eles fizeram para Pedro. E Pedro responde da seguinte maneira: arrepende-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo e receberão o Espírito Santo, e este é um bom exemplo para nós. Com ousadia devemos convidar as pessoas, exortá-las a virem a Cristo. Pedro nos mostra como responder corretamente ao Evangelho. Primeiro, abandonamos o pecado e nos arrependemos. O pecado exige arrependimento.
porque o pecado é uma violação dos mandamentos de Deus, concorda mentalmente com o erro do pecado, não é suficiente. Aqui ele fala o seguinte: eu concordar que o pecado é uma coisa errada, é o suficiente para mim? Não é suficiente. Muitas coisas erradas acontecem, eu falo, isso é errado. Mas não é suficiente, eu preciso o quê? Me arrepender. O texto aqui, a lição aqui, ele fala uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que o cristão, aquela pessoa que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele tem que o quê? Odiar o pecado, gente. Olha o peso. Eu não tenho só que não achar que o pecado é errado. Eu tenho que odiar o pecado. E o que é odiar o pecado? É você fazer uma coisa errada e falar assim, cara, eu realmente pequei, eu errei. E ter ódio daquela coisa que você errou, porque que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Este dia começou com o derramamento do Espírito Santo e a demonstração do poder do Espírito Santo no dom de línguas. É assim que o Espírito Santo de Deus funciona. Ele capacita o povo de Deus a pregar a palavra de Deus, a fim de proclamar o Evangelho de Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho de Deus, temos a certeza daquilo no coração, a gente tem que falar para a pessoa, gente, arrependa-se do seu pecado. E uma das coisas que é interessante, que não existe para Deus, não existe pecadinho, meio pecado e pecadão. Nós, obviamente, não somente a sociedade, né? A todos os países, a gente tem punição para certo tipo de pecado. Se uma pessoa mata, ela vai, na nossa lei, e qualquer lei de país, a pessoa vai ter uma consequência de mata. Ah, mas uma criança mentiu para mim, falou que eu mandei a criança não pegar aquele brinquedo e ela foi e pegou. O peso do pecado é o mesmo de matar? Em termos de pecado é o mesmo, gente. Isso que a gente tem que entender. Em termos de pecado, para Deus, uma mentirinha que você faz, ela tem o mesmo peso de um assassinato. Estou falando em termos de pecado. Outra coisa é a consequência do pecado que você faz, concorda? Para Deus, pecado é pecado. Se eu levantei, menti para minha esposa de manhã, eu pequei. Se um cara, nesse mesmo horário, assaltou uma pessoa, matou, é pecado. Então, o pecado para Deus é uma linha. Entendam isso, o pecado para Deus é uma linha. Agora, a consequência do pecado é diferente. Então, cada pecado que nós cometemos, ele tem consequência. Eu gosto muito de ver as versões de série que o pessoal inventa, né? E a gente estava falando essa semana sobre Jacó. Cara, tudo que o Jacó enganou, pecou, mentiu para o irmão dele, para o pai dele, e Jacó foi aquela pessoa que ele pagou os pecados dele em vida. Eu estava analisando, Jacó pagou os pecados dele em vida. Começando, ele queria casar com a mulher, o sogro deu outra mulher para ele. Aí depois, os filhos, quando ele tem o filho amado da esposa amada, o que os irmãos fazem com ele? Vendem o irmão dele, falam que foi morto. Então, Jacó passou a metade, quase a metade, só, na metade não, mas 30% da vida dele achando que o filho querido dele estava morto. O luto dele era eterno, porque o filho dele morreu. Depois disso, o que acontece? Aí ele reencontra o filho e fala assim, imagina o coração desse pai, olhando para os 11 filhos dele e fala assim, cara, vocês tiveram coragem de mentir por mim, mais ou menos 20 anos, sabendo que o meu filho estava vivo, e você fez eu chorar. Imagina, cara, Jacó pagou tudo em vida. Então eu estou falando assim, consequência de pecado, existe a consequência do pecado. E cada um tem a consequência do pecado. Mas nós devemos o quê? Odiar o pecado. A primeira igreja, a comunidade da igreja. Nós temos ali, os santos recém-regenerados, arrependidos e batizados se reuniram e se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à fração do pão e à oração. Eu coloquei isso aqui, que aqui está na pergunta 29 do breve catecismo.
Como que aqui fala de regeneração, aqui eu trouxe para vocês os passo a passo da conversão de uma pessoa. Primeiro, o que acontece com a pessoa? O chamado eficaz. Depois, a regeneração. Não vou entrar em detalhes, viu, gente? Eu vou passar o passo a passo. Depois vem a conversão. Depois a justificação. Depois a adoção. E depois a glorificação. Quem quiser mais detalhe, vá no breve catecismo de Westminster, na pergunta 29, que ali ela vai explicar os detalhes. Então aqui fala assim, ó, regenerados, arrependidos e batizados. Compreensão do que as igrejas devem priorizar no nosso dia. A primeira prioridade é claramente dada aos ensinos dos apóstolos. Por mais de 2000 anos, o cristianismo fiel tem sido aquele que estimula e valoriza os ensinos dos apóstolos. O que é os ensinos dos apóstolos, gente? É que Jesus precisou nascer, precisou viver entre nós, precisou sofrer, precisou ressuscitar, e estar à direita de Deus Pai. Esse é o ensino dos apóstolos. Então, Cristo, os cristãos e a igreja, ela deve priorizar os ensinos dos apóstolos. Aí eu pergunto para vocês uma perguntinha que é calar. Os discípulos ensinaram que você precisava ter dom de línguas? Ele ensinava a vocês que vocês precisavam curar? Gente, isso é consequência do quê? Do dom do Espírito Santo. Ele dá a cada um aquele que acha que deve dar. Então a gente tem que entender assim, poxa, eu não tenho esse dom, ou eu ainda não achei meu dom. Cara, o Espírito Santo vai dar o dom para você naquilo que ele acha que você vai atuar no corpo de Cristo. Tem gente que tem sede de propagar o Evangelho. Essas pessoas que têm sede de propagar o Evangelho, normalmente o que elas estão? Em campos missionários. Tem gente que tem o dom da recepção. Cara, onde que você vai, a pessoa lá vai te receber, vai te abraçar, vai te convidar para estar na casa dela. O Espírito Santo dá o dom dentro da capacidade de cada pessoa. Usando novamente a vida de Pedro, como que Pedro era o quê? Ele era um líder. Desde o início que Jesus chamou a Pedro, ele já era um líder dos discípulos de Jesus. Pedro não precisava ser moldado, não precisava negar Jesus para ele ser lapidado, para ele ser o pregador do Evangelho e ser o líder da igreja. Então, gente, é interessante, é o seguinte, quando nós somos regenerados, nós somos adotados, a adoção é que você está no corpo de Cristo, que está ali, nós somos uma pedra bruta. Nós entramos na igreja como uma pedra bruta. O que a igreja vai me fazer? Através do discipulado, vai começar a me moldar. Eu vou ter comunhão com a igreja. Eu vou buscar mais a palavra de Deus. Nisso eu vou ser o quê? Eu vou ser modificado, aquele meu ser antigo, para ser usado para a obra de Deus, para o avanço do seu Evangelho. A comunhão na igreja é baseada no amor comum que os crentes têm uns pelos outros e pelo Senhor Jesus. Foi esse amor que motivou a igreja primitiva a vender os seus bens para satisfazer a necessidade daqueles que o rodeavam. O cristão tem amor, responsabilidade e afeição mútuas, um pelos outros, que não tem por aqueles que estão fora da comunidade de Deus. Gente, então, como nós estamos, a nossa igreja aqui, nós estamos passando um momento que eu acho que é muito bonito, né? Que as pessoas têm ajudado Jonatas e Joelma e o Heitor, que eles passam dificuldade, e eu tenho acompanhado que a Leni, ela está bem mais próxima que eu nesse sentido, das pessoas que têm ajudado, que têm ido ali na casa da Joelma e do Jonathan, oferecer serviço, oração, estar com eles, porque quando uma pessoa dentro do corpo sofre, todos nós sofremos. Nós temos também o Paulo Andrade com a filha dele, né? De vez em quando eu mando mensagem para ele. Nós temos a Eliane também, que está passando por processo de câncer, ela está fazendo agora radioterapia. Você precisa mandar mensagem dessas pessoas. Se ela faz parte do nosso corpo, ela precisa estar ali. Gente, muitas das vezes,
Às vezes eu estava em casa, de repente eu pegava o meu celular, uma mensagem do presbítero Raimundo. Está tudo bem com... Eu tinha vindo, não tinha faltado à igreja, estava vindo à reunião de oração, de repente, o presbítero Raimundo, está tudo bem com você? Tá legal. Cara, como é legal você receber uma mensagem de uma pessoa perguntando, está tudo bem com você? Ó, isso aqui quer dizer, tudo bem? Finalmente, a igreja valoriza a oração coletiva. Se alguma igreja pretende ser uma igreja autêntica do Senhor Jesus Cristo, ela apresentará todas essas 4 atividades. Se algum destes componentes estiver faltando, há um problema crítico com a saúde da igreja. Então, a gente tem que ter comunhão, a gente tem que ter a palavra de Deus, a gente tem que ter a celebração e a gente tem que ter oração, gente. Eu percebi que o livro de Atos, ele convida a igreja em oração. Gente, é um convite à oração. A igreja precisa estar em oração. Nós precisamos em cada momento. E detalhe, não é oração individual. Aqui ele chama oração que coletiva, juntos em oração. A gente está com a campanha ali para acabar o trabalho na nossa obra. A gente precisa do quê? Estar em oração, para Deus levantar pessoas, colaboradores, para que a gente possa ter. Isso só vai acontecer, gente, através da comunhão e da oração. E o verdadeiro milagre que aconteceu? Termina a cena notável. Todo o temor se apoderou de cada alma, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esse sentimento de admiração é fundamental para compreendermos a vitalidade da igreja primitiva. A vida estava... Pessoas de todas as esferas da vida estavam se arrependendo e sendo batizadas, e o Senhor aumentava seu número diariamente. Este é o verdadeiro milagre deste capítulo. Então, qual que é o verdadeiro milagre? Que através da palavra de Deus, as pessoas estavam sendo arrependidas ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o grande milagre do cristão é levar o Evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas que são carentes. Ontem, a gente esteve no trabalho do Mackenzie voluntário, acredito que a Isa depois vai falar alguma coisa para a igreja, que muitos jovens saíram no calor. Era legal que eu cheguei, quando eles voltaram, todos eles estavam com o pescoço vermelho, o rosto vermelho, porque tinham saído para levar o Evangelho. Eu sei que alguns saíram de violão, chegaram a cantar lá na esquina, pregando o Evangelho, gente. Muito legal, muito legal. Então, o verdadeiro milagre da vida do cristão é pregar o Evangelho e ver almas sendo arrependidas por esse Evangelho. Chamar o pastor para orar, para a gente estar encerrando essa parte para os irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra exposta nessa manhã. Pessoal, nós vamos orar então para finalizar essa parte. Depois nós vamos ter um intervalo de 15 minutos e retomamos para o nosso culto, tá? Aqui atrás no salão nós temos café, um biscoitinho para você poder conversar com as pessoas, tá? 10 horas retornamos para o nosso culto. Bom, vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos pela mensagem do Evangelho que um dia nós ouvimos, e essa mensagem transformou o nosso coração e nos deu a plena certeza de que nós somos teus, de que nós somos amados pelo Senhor, de que nós não somos mais os mesmos. Nós pertencemos à sua família agora. Nós pertencemos ao seu corpo, à sua igreja. Minha oração é que o teu Espírito Santo nos ensine a ser a igreja que o Senhor almeja que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, quem quiser um cafezinho, tem ali nos fundos do salão, 10 horas.